CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero. Hoje, dia 9 de dezembro, é comemorado o Dia do Fonoaudiólogo. A data celebra os profissionais que são responsáveis pelo cuidado, estudo e prevenção de todas as doenças e distúrbios da linguagem humana através da audição, fala e escrita. E para falar sobre o trabalho realizado por esses profissionais, nós vamos conversar agora, ao vivo, com a fonoaudióloga responsável pela Audire Aparelhos Auditivos, doutora Maria Cláudia Barros. Doutora, muito bom dia e muito obrigada por aceitar o convite. Bom dia. Nós que agradecemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre essa profissão tão linda que a gente escolheu para trabalhar. Doutora, eu gostaria que a senhora começasse falando sobre a importância dessa profissão na atualidade. Na verdade, a fonoaudiologia em si, essa vocação, né, de trabalhar a comunicação humana, envolve várias áreas, né, desde a linguagem, tanto a falada quanto a escrita, a fala, deglutição, a audição, que é a área específica que nós trabalhamos aqui. A gente tem o processamento auditivo. Então, é muito vasto esse campo, né? Mas o nosso foco mesmo é a comunicação humana. Doutora, e ao longo dos anos, quais foram os progressos que aconteceram? A evolução na especialidade, né? A gente, na verdade, passa por todas as etapas, por todos os processos, desde do bebê até ao paciente idoso, né? E, doutora, desculpa, por favor, continua falando. Então, a gente passa por todos esses processos, desde a criança, desde aquele bebê que nasceu a termo, desde da criança que não consegue falar, desde a criança do adolescente que tem dificuldade para aprender. Aí a gente conclui ali com os idosos, né, que podem apresentar problemas auditivos. Então a gente cuida de todos esses momentos, né? E agora falando sobre a questão da audição, o que acontece que faz com que a gente perca esse sentido? São vários fatores, né? Dentre eles, existe aí o principal, que é o processo natural da idade. Pensando numa pessoa que nasceu com a audição preservada e vai tendo a exposição ao ruído aí ao longo do tempo, no final, o fator do processo natural é o que vai contabilizar bastante, né? Existem aquelas crianças que já nascem com essa alteração, então isso também, o tratamento aí é diferente, né? Mas o que pode causar audição? Exposição ao ruído, né? Aquela pessoa que trabalha com muito barulho sem usar a proteção adequada, medicamentos ototóxicos, alguém que precisa tomar muito remédio que vai agredir as células do seu ouvido. Mas o principal, normalmente, é o processo natural da idade, que é o envelhecimento das células do nosso ouvido, como acontece no nosso corpo. E como é possível, quais são os sinais que a gente precisa identificar para saber que realmente está tendo essa perda de audição? Normalmente o paciente demora um pouco para ele identificar, né? Geralmente quem percebe mais são os familiares, as pessoas que estão em volta, convivendo com ele. Mas vamos lá, você precisa sempre pedir para repetir, ou você sempre tem a necessidade de aumentar o rádio, a televisão, aí chega alguém em casa e fala, nossa, mas tá alto, né? Então essa dificuldade no começo as pessoas falam, eu entendo, mas eu escuto, mas eu não entendo. Normalmente começa com essa queixa, e aí vai evoluindo, a pessoa vai ficando com receio de pedir para repetir, vai se isolando, né? Então aí já vem
o processo já de isolamento social. E quando que é indicado que a pessoa comece a procurar um tratamento, procurar uma ajuda médica? Logo que sentir, né, essa dificuldade, é importante já fazer a gente sempre fala de check-up anual, né, de ir todo ano fazer os exames de sangue, a gente vai no médico do coração, a gente faz todo o acompanhamento e acaba esquecendo da audição. Então é importante fazer essa avaliação, essa audiometria, mesmo que seja preventiva, né? Porque quando a gente consegue iniciar essa alteração no início, o tratamento é muito mais fácil. E quais são as doenças que estão relacionadas? Quais são as doenças relacionadas à audição? Olha, doenças, existem aí alguns específicos, né? Pessoas que têm otite de repetição, que são aquelas inflamações. Algumas pessoas chegam a ter perfuração da membrana timpânica. Falando de uma forma mais abrangente, o processo natural da idade a gente não caracteriza como uma doença, né? É só mesmo a morte natural das células. E agora falando sobre a fala, a senhora agora há pouco falou da questão dos idosos em relação à audição, mas quando a gente fala dos idosos, a gente percebe que ao decorrer, né, quando chega nessa fase, a pessoa ela perde a força na voz. O que existe, tem como a gente cuidar disso para que isso aconteça de uma maneira talvez mais leve, digamos assim? O nosso corpo, a maior parte dele são músculos, né? Então a nossa musculatura, inclusive das pregas vocais, ela vai ficando mais flácida, vai tendo uma hipotonia, né? Então é importante realmente, se o paciente perceber aí que está tendo essa dificuldade, procurar um profissional especializado para fazer uma avaliação correta e aí ver qual seria a melhor forma de tratamento, né? Existem terapias de reabilitação, de fortalecimento dessa musculatura para ajudar o paciente nesse sentido. É importante falar da fala associado à deglutição, porque os músculos são praticamente os mesmos, né? E está na região ali que a deglutição envolve os músculos, né, para evitar aí as dificuldades que os pacientes sentem em deglutir, em engolir, aí começa a engasgar, isso pode evoluir para uma pneumonia, começar a aspirar. Então é importante ficar alerta a qualquer sinal de alteração. E quando a gente fala da fala, já saindo dos idosos e vindo para as crianças, quando que a mãe, o pai deve se preocupar com a evolução da fala dos filhos? Olha, é importante o estímulo acontecer sempre, né? A parceria aí com os profissionais da saúde, com os pediatras, né, para poder acompanhar. É difícil a gente estabelecer um prazo, assim, mas a partir de entre 2 e 3 anos, se a criança tem muita dificuldade, é importante ela já começar com uma terapia, fazer essa avaliação para poder ver se existe algum outro comprometimento, né? Alguma alteração cognitiva ou alguma questão fisiológica, né? Anatômica mesmo, que possa estar atrasando essa fala dessa criança. E doutora, para a gente finalizar, eu gostaria de saber, num dia como hoje, o que a senhora gostaria de destacar? A gente gostaria de agradecer, né, essa oportunidade e com muita gratidão, é muito gratificante poder trabalhar, né, modificando a vida dos pacientes e de toda a sua família. A gente aqui especificamente trabalhando com a audição, você proporcionar ao paciente a voltar a ouvir, a entender o que é falado numa mesa, num almoço de domingo em família, você vê a alegria do paciente, é muito gratificante. Bom, doutora, a gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade e também as informações aqui na CBN Campo Grande e parabenizar pelo dia. Nós que agradecemos a oportunidade.
CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10, o colégio que eu quero.